Senhor, meus irmãos. Deus nos abençoe nessa manhã, né? Nós estamos começando mais escola dominical. Você que está aí nas nossas redes sociais, que nos acompanham pelos nossos canais, né? Deus te abençoe nessa manhã, que Deus te guarde, que Deus te dê a sabedoria, né? Para que a gente possa aprender e conhecer mais da palavra de Deus, né? Uma manhã maravilhosa. Quero desde já fazer um momentozinho jabá, como diz o gaúcho, né? Nos acompanhe nas nossas redes sociais, nos acompanhe nos nossos agregadores de podcast, né? Você que tem o seu podcast aí, que queira nos assistir, nos ouvir, né? É só nos procurar nas redes sociais, nos procurar nos canais conhecidos da igreja e Deus vai te abençoar, né? Amanhã de hoje, manhã de 27 de outubro, mais uma escola dominical, né? Mais um EBD, mais um dia para se aprender e discorrer, né? Nós estamos aqui na presença dos nossos irmãos, nós estamos aqui na Assembleia de Deus, Piripiri, Comadésima, Missão Comadésima, que tem como pastor-presidente a pessoa do nosso pastor, querido pastor José da Mota Maciel, né? Então, a manhã de hoje é uma manhã de alegria, porque nós temos o privilégio, o grande privilégio de aprender e o grande privilégio de estar nos congregando com nossos irmãos, né? Quantos dos nossos irmãos pelo Brasil afora, fora do Brasil, na Ásia, na Europa, em alguns cantos do mundo, que não podem se ajuntar, né? Não podem se congregar, porque não é permitido, né? Porque ali não é permitido o cristianismo, ali não é permitido falar de Deus. E nós temos o privilégio de estar aqui praticamente todos os dias da semana, de estarmos nos congregando, de estarmos nos conhecendo mais uns com os outros e nos alegramos, como diz a palavra de Deus, né? Vamos lá, irmãos. Vamos discorrer da lição de hoje, uma lição muito interessante, uma lição muito proveitosa. Então quero que os irmãos, à medida do possível, que tiveram alguma dúvida, né, e assim pela permissão de Deus, junto com nossos irmãos, nós possamos tentar discorrer um pouco, para que nós possamos sair daqui. O objetivo de hoje, o objetivo de toda a escola dominical, é que quando nós sairmos daqui, né, quando nós sairmos para ali fora, colocamos os nossos pés para fora da igreja, que nós temos mais conhecimento, mais temor na palavra, mais intimidade com Deus e mais intimidade com os nossos irmãos entre nós mesmos, né? Porque assim a Bíblia nos manda nos congregarmos e assim é uma ordenança do Senhor, né? Então vamos lá. Você que está nos ouvindo aí no canal, você que está nos ouvindo aí, coloque o seu comentário, dá o seu joinha, dá o seu like aí, se você estiver gostando. Se você tiver alguma sugestão para que possa incrementar os nossos canais, coloca aí a sua sugestão e nós iremos avaliar, né? Vamos lá. Lição de número 4, 27 de outubro, que tem como título a degeneração da liderança sacerdotal. Vamos todos repetir? A degeneração da liderança sacerdotal. O textuário está lá em 1 Samuel 2:23, que diz: E disse-lhe, por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. A verdade prática diz: evitemos o pecado a todo custo, pois a sua prática leva-nos ao mais baixo nível espiritual e moral. Grave essa verdade prática, para até o final nós discorrermos sobre isso. A leitura bíblica em classe, né? Os irmãos que têm a revista podem pegar aí, ou que não tem, pode pegar a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2, né? 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 22 ao 25, e do 3, do versículo 10 ao 14, né? Como são vários versículos, irmãos, vamos todos ler coletivo. Você que está com o microfone aí, pega o microfone, coloca pertinho aí para os irmãos, para sair
a voz dos irmãos, né? Vamos fazer uma leitura coletiva, todos, não vamos ler todos os versículos coletivamente. Vamos lá. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que os bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhe: por que fazeis tais coisas? Porque ouço todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é de boa fama que te ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízos o julgarão. Pecando homem contra Deus, quem rogará por ele? Mas ouvirão a voz do Pai, porque o Senhor os queria matar. Então veio o Senhor, ali esteve, e chamou como todos os outros vezes: Samuel, Samuel. E disse-lhe Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui, vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos as orelhas. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tendo falado a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque fazendo seus filhos execráveis, não os respondeu. Portanto, jurarei a casa de Eli que nunca jamais será expiada da iniquidade da casa de Eli, com sacrifício e nem oferta dos manjares. Curva-se a cabeça e vamos orar. Senhor eterno Deus, nosso Pai, Senhor, nós te louvamos, Pai, porque Tu és santo, Tu és Deus em Israel, Tu és Deus de todas as nações. Nós queremos Te louvar essa manhã, nós queremos, Pai, Te pedir, Senhor, de uma forma especial, que Tu entre nas nossas vidas, Senhor, que Tu nos dote de um conhecimento, para que nós possamos discorrer e aprender da Tua palavra, Pai, porque a Tua palavra é luz, lâmpada para os nossos pés, Pai. Nos ajuda nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, a degeneração da liderança sacerdotal. Olha que tema pertinente. Olha que situação o ser humano ele chega. Quando o comentarista ele coloca um título como esse, a degeneração da liderança sacerdotal, a primeira situação que ele faz é situar um panorama histórico, e ele traz uma situação de fato meio que desagradável. Por que meio que desagradável? Porque ele vai tratar de uma pessoa de Deus, uma pessoa que foi separada e instruída para Deus, mas que de fato trouxe uma situação em que houve-se pecado na família, uma degeneração na sua família. E hoje o assunto, irmão, eu posso dizer que de fato ele é um pouco delicado, porque o contexto ele vai traçar uma situação, não em dizer que o pecado numa liderança sacerdotal, ele traz muita consequência, mas o que o comentarista quis tratar e quis dizer, fazendo traçando um panorama da vida de Eli, da família de Eli, né? Em como trazer, em como traçar a situação e dizer que o pecado ele é maléfico para o cristão, né? Para o homem. O pecado ele nos separa de Deus.
o pecado traz e gera consequências tanto espirituais como seculares, né? E, no pior das hipóteses, o pecado leva à morte. Aí você pode trazer esse, eita irmão, mas é uma palavra muito dura, é uma palavra muito pesada. De fato, pode ser uma palavra pesada, pode ser uma situação, né, um contexto muito pesado. Mas, no decorrer da lição, você vai ver e ouvir e traçar essa situação em que o panorama, a situação, o contexto histórico, né, o contexto da vida do sacerdote, da família do sacerdote ali, ele era condigente para aquilo. Vamos pegar do início da base, né? Vamos pegar aqui da base. Você traz a lei, né? O homem, ele não tinha instrução, né? O povo hebreu, ele sai do Egito. Quando ele sai do Egito, Deus separa, né? Um povo, separa o povo. Daquele povo, ele instrui aquele povo a cuidar da sua civilização. Vou pegar os levitas, né? Os levitas tinham a incumbência de cuidar da parte espiritual, cuidar da parte material, de instruir, ensinar o povo a que fazer, o que não fazer. E de fato, né, aquele homem, o sacerdote, ele era incumbido de levar as oferendas de sacrifício da população para o holocausto, né? Todos nós sabemos disso, todos nós conhecemos isso, né? Só que a situação, irmãos, né, nós sabemos que o panorama daquele contexto era uma situação muito grave. Por quê? Deus instrui o povo, Deus manda a lei para o povo, só que a Bíblia diz que parece que quando o povo conheceu a lei, aí foi que eles pecaram. Porque a Bíblia fala assim, olha, porque conheceis a lei, né? Porque conhecendo a lei, eu sabia que aquilo era errado. Era uma instrução. É igual você dizer para o seu filho, e você instruir o seu filho, que o seu filho ainda não tem um conhecimento, seu menino pequeno, quem tem, ele ainda não tem um conhecimento, se ele começar a fazer uma coisa errada, como ele não tem a maturidade e o discernimento, ele vai achar que aquilo é uma coisa natural, não é isso? Por que ele vai achar natural? Porque ele não tem o discernimento nem a maturidade. Vou colocar aqui, eu vou ser mais preciso, né? Quem tem um meninozinho pequeno, por exemplo, que nem o meu menino Otiniel, se eu pegar um pedaço de sabão e der para ele comer, como ele nunca provou um pedaço de sabão, a coisa mais automática a fazer é o quê? Ele vai pegar o pedaço de sabão, achando que é alguma coisa para se comer e comer. Por que ele fez isso? Porque ele não tinha a instrução e nem sabia e nunca nem tinha provado, né, para saber o gosto de um sabão. Eu quis fazer uma conjectura porque ele não conhecia. Mas a próxima vez que ele for pegar, se eu for querer repetir e dar outro pedaço de sabão para ele, lógico, ele vai fazer o quê? Ele vai rejeitar, não é isso? Ele vai rejeitar. Por que ele vai rejeitar? Porque ele já pegou, ele já provou, ele sabe que é ruim. Então ele sabe que aquilo é errado. Então eu quis fazer essa conjectura porque é o seguinte: a população sabia que não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, né? Não adulterarás. Por conhecer a lei, ele disse, olha, eu fiz isso aqui, eu sei que isso aqui é errado, porque a lei me instruiu em dizer que se eu matei um irmão, eu tenho que, de fato, pagar por aquilo. Só que nós conhecemos e já estudamos em outros trimestres passados, nós sabemos que o pecado, ele se alastrava mais e mais na população do povo de Deus, não é? E chegou-se até o contexto histórico, né, que vai pegar a casa sacerdotal. E aí nós podemos ver, né, na lição passada nós estudamos sobre de fato
o início do ministério de Samuel, chamada profética. E aí, como comentarista, ele coloca no tópico 1, a degeneração dos filhos de Eli. Quando não valorizamos, no subtópico 1, quando não valorizamos o que Deus nos deu. Segundo o relato bíblico, Eli era avançado de idade, tinha 98 anos. Seus 2 filhos, não é? Ofni e Finéias, por seu turno, também não valorizava a posição que Deus nos dera. Degeneraram-se, transformaram a casa do pai em imoralidades sexuais. Entretanto, devemos ponderar ao ponto do sacerdote. Eli não tem menção dos abusos cometidos por eles. Seu principal erro não foi corrigir os pecados dos filhos. Ele já não tinha mais autoridade sobre estes. Foi um pecado por omissão e complacência. Logo o Senhor não demoraria a derramar sobre a sua ira na sua casa. Irmãos, toda a lição, ele vai citar uma situação que não, de fato, como seria pertinente falar da situação sacerdotal da sua casa, mas não é diferente de falar de outras situações que dentro da Bíblia o pecado trouxe várias e várias consequências para dentro da casa. Por exemplo, se você pegar a situação de Davi, não é? Davi possuía uma mulher que era casada, né? E no final das contas ainda mandou matar o marido. Se você pegar outra situação, posso citar outras, nós podemos citar várias e várias situações, vários e vários casos dentro da Bíblia, né? Acã, por exemplo, como é colocado aqui, Acã e sua família roubaram os despojos de guerra, né? Que Deus tinha falado assim, olha, não leve nada dos despojos de guerra. Só que Acã pegou e levou, no final trouxe a maior consequência, né? Que foi a morte dele e da sua família. Maior consequência também, posso citar também sobre Adão e Eva, que obedeceram a Deus. Essa situação em ter colocado a família do sacerdote, né, é porque ele vai traçar uma coisa peculiar entre a parte sacerdotal, mas ele poderia citar vários e vários casos que dentro da Bíblia, você trazer, o pecado ele traz inúmeras consequências para a vida do ser humano, né? Só que em contrapartida, irmãos, aí você pode dizer assim, meu Deus, então agora eu estou condenado, não é isso? Então agora eu estou condenado, eu estou pecando, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou condenado. Não. De maneira nenhuma, irmãos. De maneira nenhuma. A Bíblia automaticamente, eu quero frisar e reafirmar para você. A Bíblia, ela é bem clara que aqueles que pecam e deixam, alcançam a misericórdia do Senhor. Glória a Deus por isso. Porque Deus, irmão, Ele nos ama de tal maneira, Ele nos ama de uma condição tão excepcional, que se você pegar na avaliação, por exemplo, quando nós nos iramos por alguma coisa, por uma determinada situação que alguma pessoa nos fez, às vezes nós nos iramos, né? Às vezes nós sentimos tanta raiva e desprezo daquela pessoa, que aquilo é uma amargura tão grande que talvez na situação que possa nos colocar, a gente pode até fazer alguma coisa de errado, uma situação de briga, de contenda, né? E várias outras coisas. Mas olha como Deus é excepcional, olha como Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Você tem um contexto em que você transgride alguma coisa, você faz alguma coisa que desagrada, mas automaticamente quando você
pede perdão, quando você reconhece o seu pecado e você deixa, esse deixar, irmão, não é o deixar aqui, deixei, amanhã já estou curado desse problema. Não, de maneira nenhuma. Vou colocar uma situação aqui muito constante. Por exemplo, uma pessoa que é usuário de droga, ou uma pessoa que tem um vício de alcoolismo, ou outra pessoa que tem um vício do cigarro. Essa pessoa, ela vai aceitar Jesus, né? Ou ela é crente, ela por algum deslize ela caiu, né? Não é amanhã que ela, hoje ela pode ser arrependida, não é amanhã que ela vai se libertar totalmente, né? A pessoa não consegue, o ser humano ele não consegue, a nossa mente, ela não consegue se autolibertar de um vício da noite para o dia. Então essa foi a situação. A troca, fazendo essa troca, mas olha a situação, vamos voltar aqui para o contexto. Quis colocar essa situação, porque quem leu a lição, talvez você tenha, não sei, interpretado um pouco, porque ele vai falar, se você pegar todos os tópicos da lição, ele vai dizer que quem comete pecado vai ocasionar a morte, quem faz o errado vai sofrer consequências, né? Mas eu quero afirmar nessa manhã e frisar para nossos irmãos: em você errar, todos nós erramos. Todos os dias eu erro, todos os dias eu cometo alguma falha, seja por isso, seja por aquilo. Todos nós somos falhos e pecadores, meus irmãos. O que nos separa, o que de fato nos faz uma distinção é que nós temos que buscar a santidade, nós temos que almejar a santidade, mesmo que para isso todos os dias nós obtenhamos falhas. O Adonis quer colocar alguma coisa? Com licença, professor, só fazer uma colocação aqui. Eu acho muito interessante esse tópico que o irmão Jairo está fazendo referência, porque enquanto eu estudava a lição, eu estava pensando sobre a vida cristã. E a gente tem que ser prático em alguns aspectos quando a gente diz assim, a degeneração dos filhos de Eli. E o processo degenerativo, raramente ele acontece de imediato. Eu até coloquei, fazendo as minhas anotações, dizendo assim, nenhuma família ela cai em desordem da noite para o dia. Em algum momento foram negligenciados alguns pontos. O que o comentador tenta colocar nesse primeiro tópico aqui é exatamente isso. Eli era um homem sério, um homem de Deus. Não há nada na Bíblia contra ele, de pecado. O Eli pecou. Mas você vê a narrativa bíblica que nós lemos aqui, que os filhos deles tinham relações sexuais praticamente dentro da igreja, se a gente for colocar nesses termos. Se relacionavam, viviam em imoralidade sexual, eram corruptos. Eles pegavam a melhor carne que era ofertada, eles pegavam para eles, não, vamos fazer um churrasco. E aqui a gente bota para o Senhor só essa partezinha pior. Então assim, e Eli foi vendo aquilo tudo e foi permitindo. Então esses meninos não começaram deitando com uma prostituta ou com uma mulher dentro da igreja, amanheceram e disseram, hoje eu vou dormir com uma mulher dentro da igreja. Não, eles foram fazendo pequenas coisas, pequenos desvios. E aí o pai foi olhando e não foi corrigindo. Pequenos desvios, o pai foi olhando e não foi corrigindo. E daí chega nessa derrocada. Existe uma história, e eu lembrei dela agora, de um rapaz que ele morava só, ele não tinha, só era ele e a mãe. E ele muito jovem começou a trazer para casa coisas e a mãe não perguntava. É muito comum às vezes criança, menino, não foi que tu arranjou isso? Né? Às vezes o pai questionava, trocou com quem? Não, fulano me deu, quem foi que deu? Geralmente pais mais vívidos nisso vão investigar direitinho. Alguns não, deixa para lá. Aí conta essa história que o menino trazia uma coisa e a mãe deixava para lá. Ele começou o primeiro furto, a mãe deixou para lá. E aí foi acontecendo um fato que o menino na adolescência foi preso, passou vários anos condenado. Quando ele voltou, a mãe já velha, ele volta em casa, chama a mãe, para resumir a história, leva num quintal que tem uma planta torta, né? Aí ele diz, mãe, empurra essa planta bem aqui. Aí ela, não consigo, meu filho. Pois é, mãe, eu também estou desse jeito. Se fosse talvez ela plantinha cedo e tivesse corrigido, ela estaria reta. Agora está tarde demais. Aí ele pega, mata a mãe e sai. Isso é uma história, eu não sei da sua veracidade, mas é bom ilustrativo para o caso de Eli aqui. Eli viu os filhos se corrompendo. O texto pega e diz aqui, ó, quando não valorizamos aquilo que Deus nos deu. Irmãos, nós somos chamados, e a primeira coisa que Deus nos deu, uma família. Então o nosso primeiro ministério é o quê?
Família. Se você e eu cuidarmos da nossa família, nós já estamos fazendo o melhor bem para a igreja e para a sociedade. Se você garantir de cuidar dos filhos que Deus te deu, para que eles sejam bons cidadãos, bons crentes em Cristo Jesus através do seu exemplo, você está fazendo o maior evangelismo que você pode imaginar. Porque uma família ali está instruída nos caminhos do Senhor. O grande problema é que às vezes nós negligenciamos isso, não somos atentos com relação a isso. Então nossa primeira chamada é um ministério familiar. E nossa segunda chamada, nós que somos obreiros ou que servimos na casa do Senhor como liderança, na área do ensino, como temos aqui o professor Jardres, é valorizar aquilo que Deus nos deu para não corrermos o risco de perder aquilo, de trocarmos por coisas secundárias. Aqui é um homem que se acostumou com a pregação. Uma vez eu disse aqui na sala de aula que o grande problema às vezes do relacionamento com Cristo Jesus é que é muito possível que você cometa adultério de manhã, à noite você prega e um milagre aconteça. É muito possível que você minta de manhã e quando você prega à noite, alguém se converta. Aí você diz, oxi, deu certo. Deus nem olhou para isso, está tudo bem então. Posso continuar fazendo. Como tem muitos que a gente sabe que tem uma vida constante de adultério, de mentira, de pecado, dia após dia com o microfone na mão e vai seguindo a vida. Mas aí uma vez eu estava muito perturbado com isso e me deparei com o Salmo 50, 21. Quando Deus diz assim, olha, tu tem feito isso e eu me calei. Tu pensavas que eu era como tu, mas eu te arguirei, te chamarei e porei diante de ti todas as coisas. Então assim, é um fato, porque Eli passou 130 anos, ele ainda sendo sacerdote, mas um belo momento, os seus 2 filhos são mortos numa guerra, ele sabe da notícia, porque a arca de Deus foi levada, ele cai para trás, morre, a filha, a nora dele, tem um filho ali e morre ela e nasce um menino, e Cabode é o nome da criança, foi-se a glória de Deus, porque a arca da aliança foi levada pelos filisteus. Então o pecado, irmãos, de omissão no caso de Eli, pecados escondidos, às vezes, que muitas vezes gostamos de guardar nos nossos armários, onde ninguém vê, eles têm consequência para as nossas vidas, traz consequência para a vida daqueles que estão à nossa volta e traz consequência para a sociedade de modo geral. Note, como preguei no domingo passado, e aqui nesse caso também fica claro, muita gente morreu por causa da omissão de Eli. Amém. Então, essa troca, irmãos, a troca que eles fizeram, que está no subtópico 2, e as consequências foram catastróficas, né? Toda a família, Deus falara que ia repreender, ia pesar a mão sobre a casa do sacerdote. E de fato, toda a casa do sacerdote, por mais que se passou anos e anos, mas ela se findou, acabou-se, né? Então, essa é a maior consequência, irmãos. A maior consequência do pecado, a maior consequência, não é as consequências, a maior consequência do pecado é você saber que aquilo é errado, né? E a gente ter desculpe a palavra, até meio grossa, mas a gente ter a cara de pau, né? Como o presbítero Adonir citou, é o caba achar que está pecando e que não vai sofrer consequência, pega o microfone para pregar, Deus usa, Deus faz de milagre, o cara, olha, peraí, Deus nem viu isso aí, coisa boa, peraí, vou sair daqui, já estou marcando o esquema, né? Então, a maior consequência, irmão, é achar que não vai haver consequências. A Bíblia diz que a árvore que não dá fruto, irmãos, a árvore que não dá frutos, ela é cortada e lançada fora. A maior consequência do pecado é a morte. Talvez não pode ser a morte física, mas é a morte espiritual, que é a pior de todas. A morte espiritual é uma vida sem Deus, é uma vida depressiva, é uma vida cheia de angústias, uma vida cheia de problemas de saúde. Pode ser uma consequência. Então, essas consequências para quem peca contra Deus. Imagine, irmãos, o comentador, ele cita uma situação em que se você transgredir a lei,
você de fato pode ser punido por aquilo automaticamente, né? Se você mata uma pessoa, né, e você é pego em flagrante, para quem conhece da lei, a Juliana, a irmã Jaqueline, sabe que se for pego em flagrante, você automaticamente é preso, as consequências são maiores, né? Então, se tem um exemplo, isso pode ser passível a olho nu, mas de fato, se você pecar contra Deus, se você desagradar a Deus, automaticamente você pode até achar, olha, mas ninguém viu, o pastor não viu, meu irmão não viu, peraí, não vou sofrer nada contra isso, né? Não aconteceu nada, não me puniu com nada, então vou continuar a minha vida. Irmãos, a questão em si, a degradação em si, não é o pecar, mas sim continuar na prática. Quem bebe, imagine aí, eu vou citar um exemplo de um determinado parente meu, que ele passou anos e anos bebendo, né, ingerindo bebida alcoólica, como é de costume de várias e várias pessoas. Desde da sua mocidade, ele ingeria bebida alcoólica, bebida muito forte. E quando deu mais ou menos aproximadamente uns 32 para 33 anos, ele foi acometido de cirrose, né? E acabou falecendo. Quando ele foi acometido de cirrose, acho que não foi 6 meses para ele falecer. Então isso é uma consequência, irmãos. Isso é uma consequência que a Bíblia fala, olha, de que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados, né? O que eu quero dizer é o seguinte: se você andar numa velocidade, numa rua que ela te permite andar de 40 e você andar de 120, o que vai acontecer, irmão? O que vai acontecer? Você provavelmente vai sofrer um acidente. Por quê? Porque aquelas pessoas que estudaram aquela rua, né, os técnicos que fizeram um estudo daquela rua, lhe foi dito que só é permitido andar porque é uma rua intransitável, uma rua que passa muito pedestre, então só ande a 40 km por hora. Se a placa lhe diz 40 km por hora e você está andando a 120, isso vai gerar uma consequência, não vai? Então é a mesma coisa da degradação. Justamente, é isso que eu quero dizer. A questão em si não é o pecado, mas é a questão de você todos os dias cometer o mesmo erro e achar que não vai gerar nada. Justamente, entendeu? Então, essa é a situação, esse é o ponto-chave. Deus está de braços abertos para nos receber, do jeito que nós viemos, do jeito que nós estamos, qualquer condição. Deus, Ele ama o pecador, porém, né, tem essa frase muito clichê, Deus, Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Ele nos ama de uma tal maneira que Ele disse, filho, vem do jeito que tu tá. Vem do jeito que tu tá, que eu te quero. Eu te amo. Porém, abandona as práticas. Vou citar um caso, né? Aquela mulher que adulterou. Isso todo mundo conhece. É uma frase, é uma situação em que os homens da lei tentando pegar a Jesus naquela situação, né? De fato. Porém, ele começa a escrever, pensando ali, Senhor, o que nós devemos fazer? Essa mulher transgrediu a lei, pecou. Na lei ela diz que ela tem que ser apedrejada. E aí Jesus disse, olha, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Porém, vou pular para a parte B. Filha, teus pecados estão perdoados. Vás e não peques mais, né? Então, essas são as consequências. Uma degradação que já foi falada, né? Os filhos de Eli, os filhos do sacerdote Eli, estavam trazendo lascívias sexuais para dentro da casa. Eles eram impetrados de cuidar da arca da aliança, né? Eles eram impetrados de cuidar da parte sacerdotal, da parte espiritual, mas eles estavam trazendo coisas e trazendo situações para dentro da casa de Deus, né? E aí o sacerdote, o cabeça da família, que era o seu pai, ele começou a ver isso aí. Ele viu, ele disse, não, são meus filhos. Eu não posso colocar meus filhos numa situação desagradável.
Não, eu não posso expor a vida dos meus filhos porque eles estão errados. Não, peraí. Eu vou chamar eles aqui na surdina aqui. Disse, olha, rapaz, não faz mais isso não. Eu sou o sacerdote, né? Eu sou o pastor. Aí, ele já de idade já meio avançada, 98 anos, né? A Bíblia fala mais ou menos. Já um senhor de idade, os homens já tudo crescido, já tudo maduro, já mandando nas suas vidas. O que eles podiam fazer agora? Ele não poderia mais fazer nada, irmãos. Então, eu digo para você o seguinte, essa situação, né, a Bíblia diz que nós devemos instruir, né, nossos filhos a andar no caminho do Senhor. Né? Agora você vai dizer assim, irmão, então quer dizer que o remédio, a solução para os meus filhos ser alguém na vida e prestar, como diz o cabo do interior, é eu trazer para a igreja. Essa é a solução. Se eu trouxer ele para a igreja, todo culto, quando ele crescer, ele vai ser crente, ele não vai se desviar. Não, irmão. Né? Eu digo para você, eu já presenciei situações em que a mãe e o pai trouxeram os filhos a vida inteira para a igreja e no final das contas, todos se desviaram. Né? Então, irmãos, eu digo para você, é orando, é fazendo culto doméstico, é dando bom exemplo. Meu Deus, eu posso citar um exemplo em que eu me espelho a minha vida inteira, sempre me espelhei, a vida do pastor, da sua família. Minha esposa, que faz parte da sua família, sempre relata, digo, olha, quando nós éramos crianças, eu e os meninos, sempre às vezes estavam relutando, já adolescentes, a gente não queria ir para o culto, né? Mas o pastor, Mariazinha, bora, você vai para o culto, vamos fazer o culto doméstico. Não queria, vamos fazer o culto doméstico aqui. E acima de tudo, dava um bom exemplo dentro de casa. Glória a Deus, porque todos os quatro cresceram, né? E todos os quatro se mantiveram e Deus os abençoou dentro da sua casa. Todos os quatro são crentes. Eu digo para você, irmão, dando um bom exemplo. Escola dominical, indo para a igreja. Fazendo ele ter uma vida espiritual corriqueira dentro da igreja. Tudo isso, irmãos, tudo isso vai fazer com que aquela criança que está lá desde o maternal, ela vá crescendo, ouvindo preceitos até que ela vai ter a maturidade. Como chegou a filha de Eli, ela vai dizer assim, não, eu cresci na casa do Senhor, Deus me abençoou porque eu estava na sua casa, então na sua casa eu vou permanecer. Não queira dizer, irmãos, que isso é uma regra geral. Vai acontecer situações em que você vai fazer tudo isso, a sua família é uma família irrepreensível, vai para a igreja, faz tudo, e os filhos, no final das contas, ainda acabam se desviando. Pode acontecer isso, irmão. Pode acontecer. É uma situação que não é uma regra geral. Mas eu digo para você, se você trouxer o seu filho para a escola dominical, se você, dentro da sua casa, dê um bom exemplo como crente, se você fizê-los participativos dentro da casa do Senhor, na obra, quando chegar o momento oportuno, Deus vai fazer, dizer, olha, eu cresci na casa de Deus, aqui eu cresci e aqui eu quero ficar. Né? Irmão Jaqueline, quer falar alguma coisa? Irmão, eu queria só dizer que realmente o comportamento permissivo é extremamente danoso. Por que eu coloco essa palavra, comportamento permissivo? Eu sou professora da educação infantil, né, do ensino infantil, e eu observo muitas situações de mães e pais, né, também, permitindo tudo enquanto. Então, assim, são aquela situação de realeza onde todos são seus súditos e tem que fazer tudo. E aí é muito complicado, porque dentro da sala de aula a gente tem várias realezas ali, né? E aí todos, assim, todos não, lógico, mas uma grande maioria com esse comportamento, e isso é muito danoso para aquela convivência enquanto sociedade. E também isso acontece não só em pessoas que não são crentes, né? Em famílias que não são crentes. Os crentes também acontece isso também, a questão de ser tudo permissivo. Não, eu não vou dizer não. Ele chorou, ele quis alguma coisa e tal, tudo mais. Então, só hoje eu dou.
Entende assim? E a questão de autoridade. Esses dias eu estava comentando que é muito bonito quando a gente percebe que uma pessoa tem autoridade, né? E entrou uma moça, que ela é cuidadora, né? E ela é muito, assim, ela tem autoridade nela, sabe? E eu acho muito interessante isso, porque muitas vezes a gente perde a autoridade quando a gente permite uma coisa, né? Diz que é por uma vez, mas aquilo ali acostuma, porque nós somos seres humanos e, infelizmente, em se acostumar com o que é errado é coisa muito fácil, né? Basta ser uma vez. Os psicólogos dizem que para se tornar um bom hábito, né? Uma coisa boa para se tornar hábito, precisa no mínimo 21 vezes, né? Ou 21 dias. E já uma coisa ruim, você só precisa fazer uma vez. Você já se acostuma, você já acha bom. Então, com as nossas crianças, né, nós que somos pais e educadores, a gente precisa ter essa autoridade, né, tomar posse realmente dessa autoridade, porque muitas vezes nosso comportamento bonzinho, entre muitas aspas, esse bonzinho, é danoso para ele e para uma sociedade como um todo. Na situação em que você permitir, né, posso dizer assim, que você começa a permitir, que você começa a não dizer não, não dizer não, com aquilo você vai achar que você vai acostumando aquela criança, ele vai crescendo, vai virando adolescente, Irmãos, a nossa época, essa época do século XXI, eu falo para você que, olha, hoje eu tenho 30 anos de idade, né, irmão? Acaba muito novo. Mas eu digo para você que a minha geração já começou a sofrer essas consequências. Por quê? Porque quando eu tinha aproximadamente uns 17 para 18 anos, a revolução tecnológica ela começou a se tornar aberta para toda a população. Até antemão, ninguém tinha computador, né? E aí o computador, a internet, né? Essa revolução da internet, ela mais nos influenciou para o mal do que para o bem, né? Por todas as coisas, eu digo por todas as situações, né? Nós aprendemos, né? Por exemplo, vou citar um caso, uma situação muito extravagante, que é, por exemplo, a prostituição. Né? A prostituição ela era confinada em alguns canais de televisão e de fato, para você assistir aquilo dali era muito reservado, era na madrugada, era outras coisas. Hoje em dia não, hoje em dia a pornografia ela é explícita. Se você quiser pegar seu celular aqui, você está nos dados móveis, né? Você está nos dados móveis que você coloca alguma coisa a respeito de pornografia, automaticamente aparece uma porrada, ou seja, é uma situação aberta. A internet ela não te controla sobre o conteúdo, né? Para mais 14, mais 18, mais 21, entendeu? Se você pegar aqui Estado Islâmico decapitando cabeças de pessoas terroristas, decapitando cabeças, você vai botar lá, aparece, entendeu? Então esse século XXI, a revolução tecnológica, criarmos os nossos filhos com tudo aquilo que o mundo oferece, tem sido um desafio tão grande para a igreja e tão grande para o sacerdote do lar, que é o pai e a mãe, né? Porque você instrui o filho e diz assim, olha, mas a Bíblia fala isso. Ah, não, eu não quero saber disso não, pai. Eu não quero saber disso não, sabe por quê? Porque o meu colega lá, ele fez isso aqui no colégio, ele fez isso aqui, e ninguém fez nada com ele, ninguém o repreendeu. Por que o senhor vai fazer isso comigo? Eu não quero ir para a igreja hoje, não. Você vai, nem que você seja amarrado, arrastado. Eu acho um ponto-chave também, irmão Jatos, e até o comentador coloca aqui, como você muito bem colocou, a internet é uma terra sem lei. E aí você vai ter uma crise aí, porque você vai ter choques de geração. Então muitas pessoas na casa aí de 35, 40 anos não sabem até onde pode ir a internet. Então, e aí quando cruza isso com os filhos na casa de 15, 16 anos, você acha que entregando um smartphone, entregando uma coisa assim, a criança vai estar protegida de algum modo. E não, ela vai estar ali com o mundo na palma da mão. Né? Com o mundo na palma da mão. É incrível. Mas o que eu acho ponto-chave
para nós que, quando a gente pensa, por exemplo, em colocar uma criança no mundo, o mundo está tão mal, e sempre esteve mal, e eu quero dizer que não há político, não há nada que o faça melhorar, porque a tendência bíblica é piorar mesmo, vai piorar. Você fica assim desesperado, né? Eu, quando foi nascer o Azaf, eu digo, meu Deus, mais um para me colocar nesse mundo, e agora, Jesus? O que vai ser quando meus filhos estiverem adolescentes? A gente tem essa preocupação. E uma das coisas que você precisa colocar, que a nossa geração já perdeu muito, é o temor do Senhor. Temor do Senhor, eu não estou falando de medo, eu estou falando de saber da santidade de Deus. E aí o que acontece? Quando eu instruo jovens, e a gente estava falando sobre isso com eles um dia desse, eu estava falando exatamente isso. Você vai escolher alguém para se relacionar, escolha alguém que teme a Deus. Porque se essa pessoa teme a Deus, ela tiver uma preocupação em ferir o Espírito Santo de Deus, de ferir a Deus, o soberano autor da vida, ela vai ter preocupação com tudo, ela vai lhe tratar bem, porque não só porque é você, não só porque ela está fazendo juras de amor para você, mas porque ela ama a Deus antes de mais nada. O grande problema que nós estamos enfrentando como igreja, irmãos, é que pouco nós temos amor a Deus. Quando eu digo isso, nós às vezes transformamos aquilo que nós frequentamos em rituais, em mais um programa. Como uma pessoa mundana vai para uma festa, às vezes nós trocamos e vamos para a igreja. É só isso, é o nosso programa social. Isso é grave, porque quando eu perco esse temor do Senhor, de saber que eu tenho um Deus santo, um Deus que está olhando todas as coisas, um Deus que eu vou prestar conta com Ele, que é um Deus que eu devo adorar, é um Deus que eu devo reverenciar, tudo muda. A minha perspectiva de reino de Deus, de casa de Deus muda, a minha reverência na casa de Deus muda, tudo muda. Agora, o grande problema é que às vezes nós transformamos muito num clube social. E quando nós tivermos essa percepção de que a igreja é o local que eu tenho conforto espiritual apenas, e não aonde eu busco a Deus, onde eu busco a santidade de Deus, onde eu me relaciono com Deus Santo, tudo é problemático. Por isso que o comentador encerra esse tópico dizendo o seguinte: aquele que ensina, aquele que é obreiro, aquele que está à frente de um rebanho, aquele que é professor de escola bíblica, líder de conjunto, líder de senhoras, líder de departamento infantil, é cobrado duplamente, porque quando ele peca contra a consciência. É como se ele dissesse assim, ele sabe que é errado e está fazendo. Então Deus não vai ter por inocente não, vai pegar duplamente pesado. Diz, olha, você está pecando contra aquilo que você sabia que era. E é isso que a gente precisa. Irmãos, eu não sou terrorista evangélico, mas nós temos um Deus que nós vamos prestar conta. Acredite, você pode levar a sua vida cristã do jeito que você quiser, negligenciando do jeito que você quiser. Mas saiba de um dia que você vai sentar diante de um justo juiz, que você não vai poder enrolar, que você não vai ter justificativas meia boca, você vai prestar conta, porque como diz o escritor aos Hebreus, todas as coisas estão patentes e nuas aos olhos daquele com quem haveremos de prestar conta. Se nós perdermos essa sensibilidade, a nossa vida cristã será uma vida relapsa. Eu vou no dia que der, eu congrego no dia que der, eu participo no dia que der, eu faço o dia que der, eu estou na igreja, mas não estou, eu estou de corpo presente, mas não estou de físico, a minha vida espiritual não é pautada nisso. E isso é o problema da nossa geração, e isso tem que ser agravado dos nossos filhos. Às vezes você percebe jovens, adolescentes totalmente descontextualizados do sentimento de igreja. Talvez muitos que nunca rolou uma lágrima na presença de Deus. E se ele não tem essa sensibilidade espiritual de Deus, como é que ele vai segurar na igreja? É você que vai trazer no dia que você falecer, ou no dia que ele se vê livre, ele dá tchau para a igreja. Porque quem apresenta o nosso Deus para os nossos filhos somos nós. É nós que apresentamos. Era Eli que deveria ter dito para os filhos dele: meu filho, isso é sagrado, isso é maluco. Deus vai te fulminar, Deus vai te matar, infeliz, se tu está fazendo isso errado dentro da casa dele. Isso aqui é santo, é sagrado. Nós estamos na coisa mais importante do serviço do reino de Deus. Não, o cara foi permitindo. Os meninos eram frequentadores de igreja com cartão de membro, cantando em conjunto, cheio de pecados. Mas um dia o justo juiz decretou uma sentença contra aquela casa e diz: a sua casa ruirá. Não adianta mais botar carneiro, botar bode, matar o que for. Eu não vou aceitar mais os sacrifícios feitos por vocês para perdão de pecado de vocês. Está decretada a sentença. Vocês estão caídos. Irmãos, se nós não entendermos isso, que isso se aplica aos nossos dias, é à toa isso aqui.
A gente pode botar 300 ar-condicionados, 300 cultos aqui, fazer chorar, trazer banda, fazer tudo. Se você não entender o Deus que você serve, que é um Deus santo, e que você vai prestar conta com Ele individualmente, e que você tem compromisso com Ele acima de qualquer coisa, programas de igreja não vão resolver o nosso problema. É isso que a gente precisa entender. É sério. Então, irmãos, o irmão Adonias já pincelou o tópico 2. O tópico 2 chegou a uma situação, né, em que contextualiza Samuel agora servindo na casa de Deus. Ele usa de distinção, né, que nós estudamos domingo passado. O irmão Adonias falou muito bem no domingo passado. Você vai pegar a situação em que Samuel criança ouve a voz de Deus. Deus relata a situação. Assim, olha, vou conjecturar aqui. Relata a situação que acontece dentro da casa do sacerdote e decreta em dizer-se, olha, se não parar, né, a consequência maior virá, ou então a consequência maior se ocorrerá, que no final das contas foi o que aconteceu, né? Deus usa uma pessoa, uma criança. Deus usou uma pessoa que de fato, e olha a responsabilidade que nós já falamos no domingo passado, a responsabilidade em dizer, olha, mais ou menos por volta dos 2 para 3 anos ou 4 anos, Samuel começa a servir na casa de Deus, começa a ser instruído, começa a ajudar, ele cresce, ouve a voz de Deus, recebe o recado de Deus, passa para o sacerdote, né? O sacerdote aceita aquilo e falou assim, olha, não tem mais como eu fazer nada, né? Já passou, já extrapolou da situação em que ocasionou-se. Irmãos, e a consequência foi catastrófica. Por quê? Porque chegou a situação em que os filisteus, né, invadiram aquele local, tomaram posse daquilo tudo, roubaram a arca da aliança, os 2 filhos do sacerdote morreram, porque a invasão ocasionou-se, o sacerdote se desesperou porque estavam levando a arca da aliança e acabou caindo, quebrou o pescoço e morreu, né? A sua nora estava gerando um filho automaticamente para aquela ocasião. Viu-se que a glória de Deus, que no caso era a arca da aliança, estava sendo roubada, gerou à luz o filho e deu o nome de Icabote, né? Icabote, foi-se a glória, ou acabou-se a glória de Deus, né? Então a consequência foi catastrófica, irmãos. A consequência foi catastrófica, não só para a sua família, mas a consequência também foi para o povo de Deus, para aquela região, porque os filisteus invadiram, morreu, centenas de pessoas morreram por causa da questão sacerdotal, né, do pecado, da omissão sacerdotal, a apostasia. Olha, irmãos, olha da incumbência que nós que estamos à frente, meu Deus, eu olho para mim e digo assim, rapaz, a responsabilidade e o peso que estão nas nossas costas, das costas do pastor, presidente, de um professor de escola dominical, de uma pessoa que cuida da parte infantil, uma irmã que cuida da parte infantil. A responsabilidade é tão grande, né? Que nós que cuidamos, a irmã Darliene, que tem uma função imprescindível dentro da igreja, que limpa, que cuida, que abre, que faz o café. É uma responsabilidade tão grande, irmãos, que a consequência, ela se alastra além da nossa vida. Por quê? Porque quando você olha para mim e diz assim, não, o irmão é professor de escola dominical, e se você me vê lá fora fazendo alguma coisa que desabone a Deus, a primeira coisa que você vai dizer é se espelhar naquilo. Não, mas o irmão já está fazendo isso aqui de errado. E ele não é repreendido. Então, ninguém tem o poder de me repreender, não. Ninguém pode me repreender, ninguém pode dizer que eu estou fazendo a coisa errada. Porque se o cabeça daquilo, se o cabeça da igreja está fazendo e não é repreendido, então quer dizer que eu também não posso.
Então você já dá margem para o pecado, irmãos. Você já dá margem para o pecado. Foi isso que aconteceu. A consequência deu da além da família sacerdotal, da família de Eli. Morreu-se o filho, acabou-se toda a geração do sacerdote de Eli, né? E a consequência maior foi invasão, centena de morte, o povo escravizado, né? Perderam. A arca da aliança, que era a presença de Deus na terra, foi-se levada. Então, a maior consequência, desgraça da família. Irmãos, eu digo para você que a situação em que nós colocamos, né, da situação do pecado, é uma situação que hoje, para o século 21, ele não traz só consequências espirituais, mas ele traz consequências da saúde também. Por quê? Eu digo quando a saúde espiritual, é porque o pecado ele tem deixado a população tão depressiva, que a única força que ele tem é, no dia seguinte ou horas depois, pecar de novo, para ver se ele esquece, né? Por exemplo, vou botar aqui, quem é usuário de droga, de bebida, ou tem um certo tipo de vício, quem já viu isso daí, como eu já vi, por exemplo, eu já vi um drogado se drogar, a única força que ele tem é de usar a droga, se sentir, esquecer daquela situação, e quando passar o efeito, que ele se sentir aquela depressão profunda que ele sente, ele chora, ele grita, ele fica amargurado, mas a única força que ele tem para tentar esquecer de novo é usar o mesmo tipo de droga. Ele não tem força para nada, irmão. E é uma situação tão catastrófica que você fica perplexo. Eu digo para você que se você vê pessoas com vícios, o irmão até Sebastião colocou aqui, eu acho que ele já lidou muito mais sobre isso do que nós, que eu, tem mais propriedade. A pessoa, quando você vê aquela pessoa lidando com aquele certo vício, você se apavora. Eu digo para você, irmão, eu já vi uma pessoa drogada, eu me apavorei. Por quê? Não por ele estar usando, mas pela consequência depois que acabar o efeito da droga. Entendeu? Eu me apavorei, nunca tinha visto uma situação como essa. É uma situação altamente fora do real. O irmão Sebastião quer... A palavra de Deus é boa, perfeita, mas infelizmente como é fácil, né? Você vê no livro de Romanos 6:3, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Aí ele dá uma complementação, né? O irmão no início disse para nós guardar essa verdade prática. Evitamos o pecado a todo custo, pois a sua própria prática Leva-nos ao mais baixo nível espiritual. e moral. Irmão, nós pensamos nessas palavras e nós vemos um exemplo na Bíblia do irmão. Nós estamos aprendendo aqui Escola dominical. Terceiro, me faz lembrar, irmão, quando eu levei meu pai para operar de próstata em Teresina, e quando já todo mundo deitado para dormir, eu comecei a Bíblia e fui ler. E um camarada chorando lá no leito dele para ser operado nos outros dias, de manhã cedo. Chorando, e eu lá lendo a Bíblia, ele se levantou de lá e veio me sentar bem pertinho de mim. E disse: ô irmão, você é crente, né? Eu digo: sou, irmão, graças a Deus. Ele começou a chorar: irmão, eu estou com um problema seríssimo. Eu era líder de mocidade aqui em Teresina. Deixa até a quantidade de quantos líderes de mocidade era. Quantas pessoas eram. E aí, irmão, aconteceu uma coisa. Eu quero lhe fazer uma pergunta. O que foi, irmão? O que foi que aconteceu? Ele disse: eu caí. Ele dizendo, né? Eu caí. Mas antes de eu cair, eu entrando no hotel, uma mulher falou assim: olha, tu vai pagar o preço por essa morena. Aí ele disse que parou, pensou, mas entrou. E agora se achava numa situação
doente, que a operação dele ia ser tirado tudo de homem que ele tinha. Eu estava com câncer de próstata. Aí ele disse: irmão, me diga uma coisa, foi Deus que falou na boca daquela mulher? Eu digo: foi. Porque quando Deus fala, acontece, né, irmão? Deus ainda deu uma chance para ele, irmão. No entrar do motel, Deus usou a mulher incrédula e deu o recado: olha, tu vai pagar o preço por essa morena. Olha aí. Irmão, Deus, aonde ele está vendo tudo que nós fazemos aqui na terra. Ninguém engana Deus. O homem, a palavra homem abrange o homem e a mulher, né, irmão? O homem é que se engana ele próprio. Porque, irmão, está escrito: o salário do pecado é a morte. Mas tem um escape, o dono gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Verdade. Né, irmão? Então, irmãos, para finalizar, nós já falamos várias situações no tópico 3, que é o preço do pecado. O preço do pecado, a morte, né? O preço do pecado são as consequências seculares. Por exemplo, se você bebe desenfreadamente, você vai sofrer uma consequência. Você não pode nem empreitar. Chegou vou até falar, vou tomar uma piada aqui. Uma vez o caba crente viu. Isso aqui é uma piada que, lógico, que não aconteceu, né? Mas, de fato, assim. O caba crente andando pela rua alegre e tal, aí chegou, viu ali algo sentado ali estranho, no meio fio da calçada. Aí viu que era o diabo, estava sentado, cabisbaixo, triste. Aí o caba disse: o que é que tu tem, Satanás? Por que é que tu está triste? Eu digo: rapaz, eu não aguento mais. Tudo enquanto que é de pecado, o pessoal está botando, dizendo que é culpa minha. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Irmãos, existem coisas que eu acabo de dizer assim: olha, isso aí foi obra do diabo. Né? Não, irmãos. Tem situações na vida do cristão, do ser humano em si, que o diabo não tem nada a ver com isso, irmão. Entendeu? A Bíblia diz que eles estão ao nosso derredor para nos tentar atentar-nos, né? Mas eu digo para você, irmão, se você for uma pessoa que bebe deliberadamente, o álcool ele vai trazer uma questão de saúde, um problema de saúde. Você não pode dizer assim: mas o problema foi porque Deus quis me punir. Não, irmão. O salário do pecado é a morte, né? Então, você traz outra situação e várias situações. Então, por exemplo, o comentarista ele fala que a expulsão de Adão e Eva por desobedecer a Deus, né? Eles sabiam que eles não poderiam comer do fruto do bem e do mal, do conhecimento. Mas a mulher desobedeceu, passou para o homem e sofreu consequências sobre isso, né? Citei sobre a questão de Acã, né? Toda vez que o exército de Israel entrava para guerrear contra civilizações que eles venciam, a maioria das vezes Deus dava a instrução em dizer que não poderiam se pegar nada, né? Como, por exemplo, a situação de Saul, né? Samuel disse para Saul que nenhum daqueles filisteus deveriam ficar vivos, e no final da conta ele deixou alguns filisteus, ele pagou o preço por isso, né? Acã, quando foi, e a sua família, né? Que venceram, por exemplo, a questão de Jericó e outros mais, levaram os esposos de guerra, ou seja, levaram os utensílios que venceram, ouro, prata e outras coisas mais, e Deus os puniu por conta disso. Então, Acã e sua família, Ananias e Safira, né? E tantos outros mais que a gente pode relatar, né? Por exemplo, Davi, né? Que eu já citei, já fiz essa citação sobre isso também, né? Então, a palavra de Deus nos mostra que se os filhos não forem bem encaminhados no caminho do Senhor, se tornarão uma vergonha aos seus pais, né? Se persistirem no erro, sofrerão consequências gravíssimas. Então nós já falamos sobre isso, irmãos. A condição em si não está no pecar, mas sim em continuar na prática e achar que não vai acontecer nada. Esse é o ponto-chave.
Quando a Bíblia diz que nós temos que nos santificar, não queira dizer que nós temos que... Aí diz assim, olha, só verá a Deus quem for santo. Eu digo, meu Deus, então como é que eu vou ser salvo? Você tem que aprender a interpretar a Bíblia. Meu Deus, como é que... Então eu vou perder minha salvação, porque todo dia eu peco. Mas o autor, ele fala, o comentarista, ele fala em si, a condição não está no pecar, irmãos. A condição está em amar a prática, em não querer deixá-lo. É pedir perdão hoje para Deus não se arrepender quando der daqui a 10, 15 minutos a cometer da mesma prática, ou então amanhã, outros dias. Então, essa é a condição, não é o pecado. A condição é ficar na prática. Esse é o ponto-chave. Os males da falta de repreensão, nós já falamos sobre isso, né? Que de acordo com o hebraico, a palavra repreensão quer dizer correção, censura, punição, castigo. Então foi isso que aconteceu, irmãos. Os filhos do sacerdote profanaram as coisas que eram de Deus. Trouxeram lascívia, né? Tudo que é de mal e ruim trouxeram para casa. Envergonharam a casa de Deus. E a consequência se foi, né? E os pecados pecados voluntários e deliberados não tem perdão. Irmãos, o irmão Adonias já frisou sobre isso. Um dia e um certo dia, todos nós vamos nos colocar diante do trono de Deus, né? E vamos ser colocados diante do juiz para sermos julgados pelas nossas ações. E chegará nesse dia, irmãos, presta atenção para cá, irmãos. Chegará nesse dia em que não tem mais volta. Você não vai se dar por coitadinho. Eu já passei por uma audiência com um juiz aqui em Piripiri, e eu digo para você, irmãos, você não se faz de coitadinho na frente de juiz, não. Entendeu? Você não se faz de coitadinho na frente do juiz, não. Porque quem é juiz, quem é promotor, ele lê e relê várias vezes o caso. Ele te faz a mesma pergunta 50 vezes de forma diferente. Só para te pegar em contradição. Entendeu? Então, chegará o dia que nós vamos prestar conta de todas as coisas. E nós não vamos ter a opção de dizer assim, ô Senhor, mas peraí, eu fiz isso daqui, mas foi porque ninguém me instruiu. Não, irmãos. A hora é agora. A situação é agora. Deus diz, a palavra do Senhor diz que Ele está de portas abertas para nos receber. Ele está de braços abertos para nos receber. Venha do jeito que você vier. Porém, Ele abomina a prática do pecado. E a prática do pecado, ela vai trazer consequências espirituais e consequência para a nossa vida secular. Sim. Então, irmãos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Vamos colocar de pé, né? Para você que nos acompanha nos nossos canais, nossas redes sociais, nós estamos finalizando aqui essa escola dominical. Que Deus te abençoe nessa manhã, nos acompanhe no podcast, né? Se você gostou, tem a sua sugestão, dá um joinha, dá um like, né? Nos abençoe com esses projetos que nós precisamos. Irmão, não esquecendo de falar para aqueles que estão nas redes sociais, sim, até mesmo num lugar proibido de ser pregado o evangelho, ele pode ser salvo lá, né, irmão? Sim. Ele pode ser salvo lá, confessando Jesus e começando a praticar, obedecer o Senhor pela leitura e não pecar mais, é salvo. É uma oportunidade para este povo que estão num lugar proibido de entrar a palavra. Agora, através das redes sociais, está entrando em todo o globo terra. Né, irmão? Aquele que pratica... também pode contribuir para a igreja também, né, irmão? Para o crescimento do reino de Deus. Aquele que pratica e deixa, alcança a misericórdia do Senhor, né? Amém? Vamos finalizar essa transmissão. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.